Boa noite, tudo bem, gente? Mais uma live nossa aqui da BDCIS sobre direito sistêmico, constelações, aplicação das constelações no mundo da medicina. Oi, Marisa. Oi, Renato querido, você já está aqui. Nosso querido palestrante Renato já está aqui. Vou lhe pedir só um pouquinho que aguarde um minutinho que eu vou chamar a nossa querida vice-presidente, doutora Janice, antes, para a gente poder organizar aqui direitinho a sua entrada. Thaís, como vai? Tudo bem? Cadê a minha querida Janice? Deixa eu dar uma olhadinha aqui para já chamá-la. Janice. Oi, Valéria. Tudo bem? Janice, já te chamei aqui. Você já consegue me entrar? Janice, vou te enviar a solicitação, ver se você consegue. Helena, Maria, sejam bem-vindos. Hoje temos uma pessoa maravilhosa e querida, como todos os demais, mas essa a gente guarda no lado esquerdo do peito, com muito carinho, que é o Renato Bertatti. Oi, Eurico. Não estou conseguindo ver você, Janice. Cadê você? Estou te chamando de novo. Vamos lá. Janice. Betina, seja bem-vinda. Maria Elisa. Vamos aguardar só um pouquinho para a gente entrar com a Janice. O professor Renato Bertatti já está aqui, a Janice não está conseguindo entrar. Já já ela consegue. Vamos mandar de novo a solicitação aqui. Live é sempre uma surpresa, né? Entra, não entra, entra agora, entra em um minuto. Olá, querida, tudo bem? Boa noite, tudo bem, Tudo bem? Gracília? Tudo jóia. Deixa eu só diminuir um pouquinho aqui. Tá muito alto? Ah, não, é o meu som que estava um pouco alto aqui. Tudo bem com você? Seja muito bem. Tudo. Hoje a gente tem aquele nosso querido convidado, Deus Amara, querida, Tânia Lousada, como vai você, Helena? Gratidão por vocês estarem aqui. Valéria Salazar também, Márcia Mello. Vamos agora chamar o nosso querido professor. Antes da gente chamar o professor Renato Bertatti, eu queria fazer uma introduçãozinha a respeito dele, né? O Renato, para quem não conhece, o que é difícil não conhecer, o Renato é um professor, médico, precursor da utilização das constelações familiares no ramo da medicina, graduou-se médico e especializou-se em medicina holística, conheceu Mimanza nos idos da década de 80, trouxe também Bert ao Brasil, se capacitou muito com as constelações familiares, efetivamente se tornou constelador, hoje é professor também da Hellinger Schuh, através da Faculdade de Novare, foi nosso professor, né, Janice? Nosso querido professor da turma 2 de pós-graduação em Direito Sistêmico com ênfase em constelações. E, enfim, guardamos um carinho enorme por ele. É uma pessoa muito gabaritada para falar sobre a utilização das constelações no ramo da medicina e em diversos outros ramos, no organizacional também, no empresarial, que ele dá cursos, dá capacitação. É uma pessoa brilhante e, como os demais, estará agora aqui, vamos chamar ele, estará agora aqui conosco Gente, para que... coloque bastante coração, gente. Mandem o aviãozinho para seus amigos, porque Renato Bertatti é Aí, show. É. querido professor, seja muito Olá, gente. bem-vindo. Boa noite. Boa noite, seja muito Boa bem-vindo. noite. Recebemos você aqui com um coração cheio de amor e muita gratidão por você ter aceito o convite, Renato. Sabemos da sua agenda, o quanto ela é atribulada, mas, assim, além de você dispensar muitas apresentações, nós fizemos uma pequena apresentação do seu currículo. Queria que você também depois fizesse a apresentação do seu livro, que a gente sabe que já é o segundo volume, que está bombando aí, né? É a última edição dele.
E, antes de mais nada, a gente vai falar um pouco do teu transcorrer profissional aí com as constelações, com a medicina, e depois a gente vai abrir um pouquinho de fala para quem quiser fazer uma pergunta ou outra, de acordo com o que a gente tiver encaminhamento aí. Mas, assim, fundamentalmente, Renato, a gente gostaria que você nos colocasse a par aí do teu início e hoje a tua atualidade. Como é que você está caminhando desde que você iniciou o seu trabalho com as constelações, que tem bastante tempo, e como é que está hoje isso? Por favor. Bom, antes de mais nada, boa noite, Gracília, boa noite, Janice, boa noite a todos, né? Eu sempre fico muito feliz quando recebo um convite para falar sobre constelação. Eu sempre estou disponível para tudo aquilo que possa contribuir com um trabalho que contribuiu tanto com a minha vida pessoal, com a minha vida como médico, como terapeuta. E, portanto, muito obrigado pelo convite. É um prazer e também uma honra estar aqui com vocês. Bom, realmente eu já tenho uma história, né, acerca desse tema das constelações. E, na verdade, tudo se moveu inicialmente pela minha busca como médico. Eu sou formado há mais de 32 anos, né? E tudo se moveu através dessa minha busca pela compreensão do ser humano e pela minha inquietação em querer entender a origem das doenças, né? Por que as pessoas adoeciam, o que tinha por trás, qual era a origem. E o fato da faculdade de medicina não trazer essas respostas, isso fez com que eu buscasse essa resposta. E nessa busca, né, eu fui morar em alguns países, né? Morei na Índia, morei nos Estados Unidos, na Inglaterra, sempre estudando e querendo entender o ser humano dentro das muitas dimensões. E é claro que isso acontecia através de formações, encontrei grandes mestres que me acrescentaram muito e que foram ampliando o meu olhar para o ser humano, da conexão dele com a vida, as suas várias dimensões. E dentro dessa jornada, eu conheci uma pessoa que foi muito importante, que foi a Amy Mansa, né? A pessoa que eu organizei ela pela primeira vez aqui no Brasil, foi lá em 1988, nas décadas de 80, e através da Mimansa também organizei o primeiro trabalho de constelação familiar aqui no Brasil com a Mimansa. E isso foi lá em final de 96, 1997. E desde então a constelação trouxe uma grande transformação na minha vida pessoal e também com o meu trabalho. E em 99 conheci o Bert, né, quando ele esteve aqui pela primeira vez no Brasil. Foi no Rio de Janeiro, e quem organizou ele foi a Esther Frankel, que hoje já fez sua passagem. Mas antes dele ir para o Rio, ele esteve aqui em São Paulo para gravar, para lançar o seu primeiro livro em português, né, que aquele livro amarelo, A Simetria Oculta do Amor. E foi aí que eu conheci o Bert, porque eu fui levar ele junto com a Mimansa. A Mimansa conhece o Bert desde a década de 60, né? Então ela se tornou uma grande amiga. Aliás, hoje acho que é a amiga viva dele mais antiga. E, enfim, como era muito próximo da Mimansa, nós fomos buscar o Bert e levar ele para o lançamento desse livro. Sempre conto essa história lá na PUC, aqui na PUC, em São Paulo. E depois de lá, seguimos todos juntos para o Rio, onde foi o primeiro evento. E foi maravilhoso, né? Ver o Bert trabalhar, estar ao lado dele. E nessa época eu já fazia treinamentos, né, com a Mimansa. Isso foi em 99. E já estava quase finalizando meu treinamento com ela. E então
foi uma revolução, né? Não só conhecer as constelações, mas especialmente estar junto com o Bert, na presença dele. E é quando eu conheci a constelação, eu percebi que ali eu tinha encontrado algo que unia tudo aquilo que eu vinha buscando e que eu encontrava separadamente, né, nas mais diferentes formas de abordagem de conhecimento sobre o ser humano, né, que unia não só a parte física que a medicina me trouxe, que foi simplesmente maravilhoso, mas que envolvia toda a parte psicológica, a parte energética, os campos energéticos, a área da psicossomática, ou seja, o ser humano ele tem muitas dimensões. E embora isso muitas pessoas não saibam, mas nós temos várias dimensões e tudo isso se manifesta no nosso corpo, né? E conhecer a constelação foi aquilo que uniu tudo. E não só uniu, mas trouxe, ou melhor, nos deu acesso a compreensões muito profundas acerca dos sintomas das doenças. Ou seja, eu já trabalhava com isso há muitos anos, mas já tinha compreendido muitas coisas, já tinha entendido outras tantas, já utilizava essas compreensões holísticas no meu trabalho de consultório ou nos treinamentos que eu dava. Mas realmente a constelação ela deu um salto quântico nessa compreensão, especialmente no olhar, né? E mais do que isso, na compreensão de como nós somos seres interdependentes e como nós sofremos ações de tudo aquilo ao qual nós nos relacionamos, consciente e inconscientemente. Ou seja, de como tudo na vida é extremamente importante. Nós, como seres humanos, não existimos individualmente, né? Nós fazemos parte de algo. Nós somos a continuidade, o desdobramento de algo muito grande, de onde nós viemos, não só da nossa família, mas da evolução do ser humano, mas também da evolução da sociedade. E nós somos essa manifestação. E é claro que na compreensão disso tudo, a gente começou a perceber, né, o Bert especialmente, e depois eu continuei me aprofundando e desenvolvendo muito esse olhar. Afinal de contas, eu trabalho muito com as pessoas e como médico, e a gente começou a ter compreensões muito profundas de como os sintomas, as doenças, os conflitos, né? E que tudo isso nós vivemos no nosso corpo ou nas nossas relações, sejam elas de amizades, afetivas ou profissionais, todos esses conflitos, eles são uma manifestação de que existe algum tipo de desordem. Ou seja, a compreensão de que todos os conflitos, os sintomas e as doenças, eles estão a serviço de algo. E quando nós prestamos atenção nisso, realmente nós somos surpreendidos por compreensões muito profundas, não só de mim, dos meus traumas, das minhas questões familiares, dos meus antepassados, mas também da nossa relação, das nossas relações afetivas, das nossas relações profissionais, das nossas missões, sejam ela pessoal, familiar ou até mesmo no campo profissional. Então, a constelação, ela abriu portas, né, que nos traz a possibilidade de termos essas compreensões de forma muito profunda, mas não só termos essas compreensões, nos movermos e despertarmos forças curativas que existem dentro de todos nós. Ou seja, os sintomas, as doenças, os conflitos, eles são uma denúncia de que existe algo
ou de que existe alguém que quer ser visto. Eles são uma manifestação de que a vida força, através dos conflitos ou dos sintomas, a compreensão de algo profundo que atua em todos nós, mas que é invisível a nós, mas que percebemos os efeitos disso através desses sintomas, dessas doenças ou mesmo dos conflitos. Especialmente vocês que são mais da área do judiciário, né, que lidam com pessoas e trabalham com conflitos o tempo todo. Esses conflitos, eles são uma manifestação de que existe algo muito profundo e importante por trás disso tudo. Muitas vezes representam pessoas excluídas e que sofrem, e que isso aparece através dos conflitos. Muitas vezes existe um desequilíbrio muito grave de troca entre as partes, onde aqueles que se sentem lesados protestam e buscam por compensação. Outras vezes existe uma violação de ordens, né? Ordens de chegada, ou de posições, ou de áreas, né? Que quando isso acontece gera muitos conflitos, né? Ou seja, hoje a gente já sabe de forma muito clara e muito segura, ao ponto de nós podermos dizer que todo conflito, ou todo sintoma, ou toda doença, ele é uma denúncia de algo inconsciente que está atuando na vida das pessoas. Portanto, quando o Bert descobriu esse trabalho, né, ele junto descobriu as ordens, que ele chama ordens do amor, que são leis acerca da vida, leis voltadas para os sistemas, né? Se olhamos para a vida a uma certa distância, percebemos que a vida ela se organiza em sistemas. E esses sistemas eles são voltados para o coletivo. E dentro desses sistemas, para eles existirem, existem leis que dão sustentação. Como um prédio, ele precisa de alicerce, ele precisa de colunas, ele precisa de uma cobertura. Então, todo sistema, a estrutura que mantém um sistema vivo e que pode de crescer e se expandir, são essas ordens, né, que o Bert chamou de ordens do amor. Portanto, essas ordens elas representam exatamente as estruturas que mantêm um sistema vivo. E quando essas leis elas são violadas, né, é como se a gente ameaçasse, é como se uma coluna de uma casa ou de um prédio esse foi ameaçado, ou como se o alicerce ele foi ruído, e então todo o sistema ele fica sob ameaça. Então a descoberta do Bert dessas ordens, que começou dentro das relações psicoterapêuticas, né, que é o universo de onde ele veio, né, da psicologia, isso nos revelou novas dimensões da origem dos problemas, dos conflitos, das dificuldades das pessoas. Porque até então acreditava-se que todos os conflitos, limitações, dificuldades, era fruto de uma história pessoal da pessoa com com a sua infância, né? Os traumas, a psique humana. E essa descoberta do Bert mostrou que não, que a questão ela existe também nesse nível psicológico, mas ela se amplia para as dimensões que transcendem a história de vida da pessoa, entrando na história de vida da família de cada um, e não só da família, mas também de outros sistemas aos quais ela pertence, seja questões étnicas, questões de migração, descompensação de troca, né, guerras, religiões que as pessoas pertencem, rompem, que geram conflitos. Ou seja, o Bert descobriu que as questões elas não se mantinham restritas ao campo da família, como inicialmente era a constelação tradicional formal. Então, no início, a gente trabalhava sempre só com o pai, com mãe, com os avós, ficava mais limitado a esse universo. Mas logo em seguida,
O Bert, lá para 2001, 2003, quando ele voltou pela segunda e terceira vez, ele já tinha mudado muito a sua compreensão. Ele já não falava mais da constelação familiar tradicional só, e ele já falava de movimentos profundos de reconciliação, porque ele tinha percebido que as questões elas podiam ir para muito além das questões da família. E junto com isso também, em 2001, isso quase ninguém ficou sabendo aqui em São Paulo, quando ele teve pela segunda vez, que foi em São Paulo, eu vi ele fazer o primeiro trabalho da utilização da constelação num grande banco, numa organização. Foi um trabalho fechado, que tinha umas 15 pessoas, e como eu já o conheci, ele me convidou para estar lá. E aí eu fiquei muito chocado de ver como nós podíamos usar a constelação para lidar com questões de conflitos dentro de uma empresa, dentro de uma organização. E que, no caso, era um banco internacional, e na época o presidente é alguém muito conhecido, né, que já foi até ministros por algumas décadas aqui no Brasil. Não quero entrar em nome, mas ele era o presidente desse banco nessa época, né? Até foi engraçado, porque foi difícil para entrar, era muita segurança, era muita polícia e não sabia o que estava acontecendo lá. Mas aí eu vi o Bert usar a constelação nas empresas e nas organizações. E como eu trabalho com muitos empresários, industriais, pessoas do mercado financeiro, e essas pessoas me acompanhavam, também logo em seguida, já trabalhando com constelação, comecei a trabalhar com as organizações, o que eu trabalho muito até hoje, dando consultorias para empresas e organização há mais de 18 anos. Constelação eu trabalho há mais de 20 anos. Só que não é que eu trabalho, faço isso de vez em quando, eu faço isso muito, muito. São centenas de constelações por mês. Imagina sem parar em 20 anos, quantos milhares e milhares de pessoas eu já atendi. É lindo, é simplesmente maravilhoso. Porque não só ajuda as pessoas, como a gente aprende muito com tudo isso, né? Porque essa é uma das grandes maravilhas da constelação. Quando você está em um lugar adequado, né? Um lugar de centro, sem medo, sem tensão, sem julgamento, né? Desse lugar você se expõe à vida, e a vida ela te mostra os caminhos, ela te revela a origem dos conflitos, das doenças, dos sintomas, e mais do que isso, ela se mostra, a vida ela vai se mostrando, se expondo em como ela funciona, né? Então, com essa atitude que eu descobri com o Bert, né? Isso nos permite estar num movimento constante de aprendizado e de crescimento. Por quê? Porque é você estar diante da vida sem medo, de forma humilde, porém com coragem e sem julgamento, né? Deixando as crenças de lado, deixando os preconceitos de lado, deixando aquilo que é pré-concebido de lado e se expor a algo que se mostra exatamente como ele é. Foi essa atitude que permitiu o Bert chegar aonde ele chegou e descobrir tudo que ele descobriu. E isso era o essencial daquilo que o Bert falava, né? Você encontrar esse lugar dentro de você, sem preconceito, sem julgamento, esse lugar sereno, sem intenção, humilde, e que se expõe à vida exatamente como ela é. Então, isso eu vejo como algo que nunca mudou no Bert. Ele foi mudando, o trabalho foi evoluindo, mas isso é aquela linha que manteve ele o tempo todo. Eu acompanhei o Bert, né? Desde a primeira vez que ele esteve aqui no Brasil, e fui até me despedir dele lá, né, quando ele fez a sua passagem. Então, estar perto do Bert foi um presente maravilhoso e que permanece, porque
você consegue perceber o que é o essencial, né? Na atitude dele, no silêncio profundo, sem julgamento, sem medo. Aquela presença forte, serena e aberta, totalmente amorosa. Então, essa atitude é uma herança que ele deixou para todos nós, além de todas as descobertas, o conhecimento, que é algo muito inspirador, né? E assim esse trabalho ele foi crescendo e se abrindo, né? E se expandindo, saindo do campo dos consultórios, das terapias, entrando para a área da medicina e se expandindo muito rapidamente. Depois também entrou para a área da pedagogia, né, assim como do direito, das empresas, e hoje vem sendo utilizado no mundo em todas as áreas, em todo e qualquer tipo de sistemas, seja para resolução de conflitos pessoais, conflitos internacionais, conflitos entre povos, entre nações. Então, a constelação hoje ela é utilizada para trazer à tona as dinâmicas invisíveis que existem por trás dos sintomas, das doenças e de todo e qualquer tipo de conflito. Porque é algo acerca da vida, né? O Bert não falava que ele não gostava que chamava a constelação de terapia ou de ferramenta ou técnica. Não, o Bert falava, e as pessoas aí perguntavam, mas então o que é a constelação? E a resposta dele é: a constelação é uma filosofia prática, aplicada à vida. É uma forma de nos relacionar com a vida. Em última instância, de perceber que a vida, nós fazemos parte da vida, nós não somos separados, nós somos a manifestação da vida. E que não existimos individualmente. O coletivo é uma força que tem precedência ao indivíduo. E o coletivo é o que move tudo no fundo. E todo esse coletivo é movido por outras forças maiores que põem tudo em movimento. Então, ter essas compreensões e se abrir para essas compreensões é algo que revoluciona hoje o universo da saúde, do judiciário, das empresas, do aprendizado, das escolas e das terapias, abriu-se portas gigantescas. Então, Renato, eu queria só interromper você um minuto para assim, para te colocar um sentimento antes de passar a palavra para a nossa vice-presidente, para a Janice, para fazer não só as boas-vindas a você, mas com certeza já tem algumas perguntas aqui para você. Mas eu ouvindo você me dá uma tranquilidade assim enorme acerca do caminho que nós estamos trilhando, né, e que o mundo sistêmico através do Bert nos proporcionou. A nossa digamos educação e mania formal de pensamento, mecanicista de pensamento, faz com que, volta e meia, estejamos naquele lugar de perguntar, mas e como vamos colocar na caixinha isso? Porque o ser humano tem a mania, né, de querer colocar em alguma caixinha ou de querer colocar em algum lugar formatado para que aquilo não se perca. O ser humano tem uma necessidade de domínio, né? O ser humano tem uma necessidade de transpor aquilo que ele não conhece para algum lugar de qualificação, para algum lugar de determinação, como se tudo isso no mundo, inclusive as constelações, fosse possível, né? E isso faz parte da essência dominadora, digamos assim, da nossa humanidade, né? Os povos, de uma maneira geral, têm necessidade de dominar alguma coisa. E nós, quando nos propusemos a ter uma academia que surgiu dentro da turma 2 da Hellinger, nós queríamos apenas um lugar comum, onde nós pudéssemos discutir os diversos ramos do que estava acontecendo, do que nos foi proporcionado, né? Então, o sentimento daqueles alunos, que são as pessoas que hoje formam a academia, era de o que a gente pode olhar mais aqui dentro? Já que a gente está fazendo uma pós-graduação em direito sistêmico, onde se trata de constelações familiares com ênfase no direito, nós
queríamos um lugar comum para estudarmos. E aí foi um desafio, né? Foi um desafio porque, no primeiro momento, imagina, uma turma formada por desembargadores, juízes, promotores, defensores, advogados, todos formatados na caixa, com vários papéis, várias canetas, laptops e todo o arcabouço que nós tínhamos de direcionar os nossos processos, os nossos pareceres, as nossas sentenças. E aí nos é demonstrado um mundo das constelações que cabe em diversas caixas, em diversos formatos, em diversos lugares, em uma infinidade de ciências. Não é só a ciência do direito, é uma infinidade de ciências, na medicina, na terapia, como você mesmo disse. Então, a academia se colocou nesse lugar de tentar angariar estudos nesse sentido. Não é fácil. A cada dia que a gente se propõe a um estudo, as constelações nos mostram uma coisa muito maior e grandiosa, né? Então, com o que você está falando, coaduna tudo com o que nós pensamos. É muito desafiador conseguir formatar, digamos assim, no mundo real, tudo que poderia ser a olho clínico, visível, né? Mas, com a importância que as constelações tiveram e obtiveram no mundo, está havendo um passo a passo de mostrar o que é necessário. E, como a gente havia até falado anteriormente, as constelações se autorregulam e nos levam para o lugar que tem que ser. Uma coisa é certa, a humanidade já reconhece a necessidade das constelações. A filosofia comportamental humana, diante do que vem sendo feito de trabalho sistêmico, já é outra. Como você falou outro dia numa live com o Sami, que eu achei muito interessante a respeito da regulamentação e da necessidade de regulamentação. As constelações se tornaram importantes. De fato, se tornaram importantes. E tudo numa sociedade que é importante, as pessoas tensionam ou tendem a querer uma regulação. Temos que regular alguma coisa que não pode ficar no inadministrável. E aí é aquilo que nós sabemos. O máximo que a gente pode conseguir propor é num sentido amplo. Como o nosso patrono da academia, Dr. Ives Gandra, comentou um dia sobre direito natural, o direito natural é inerente à condição humana. O direito sistêmico, tal como as constelações, é um direito humano, é uma necessidade humana. Eu só preciso de ter uma parte desse ensinamento em algum ordenamento amplo, que regulamente e que regre a existência dele como um direito fundamental, por exemplo, que é tal qual até a academia vem evitando esforços no sentido de tentar colocar dentro da Constituição Federal. Mas eu acredito que, mais do que isso, só o campo vai poder mostrar. Hoje é um desafio nosso da academia, diante de tantas coisas que nós estamos vendo, dar alguma resposta sobre isso. Porque as respostas, elas aparecem. Aparecem como nós estamos aqui, conversando sobre esse assunto e chegando à conclusão de que as constelações, elas se colocam na medida do possível, em cada lugar, em cada momento. Você falou uma coisa muito interessante que para mim fez todo sentido, a questão como a estrutura da casa, né? As constelações fazem parte de uma estrutura, de um pilar de uma sociedade, de uma família, das relações como um todo. E eu achei interessante que a gente acabou estendendo esse conhecimento, eu, por exemplo, especificamente na minha área, para a área condominial, que é um sistema, né? É um sistema de unidades habitacionais, e a gente começou a perceber diversas coisas. E uma coisa que me chamou muita atenção e que volta e meia nesses estudos, até com minha sócia, doutora Ariete, a gente conversa assim, a gente está ficando meio doida, né? Porque não é possível, a gente está observando isso que a gente está observando mesmo. Porque as observações, elas são muito interessantes. Você começa a observar o detalhe daquelas relações condominiais. E você começa a ver que naquelas relações condominiais
coisas se repetem da sua própria família. E às vezes questões inerentes, você não vai encontrar um prédio diferente da estrutura familiar sua. Quando você vai residir naquele prédio, coisas acontecem que você tem que estar atento para aquilo, porque você é como se aproximasse os sistemas familiares do teu sistema condominial. Então, esse transcorrer de aprendizado, você falando, Renato, praticamente eu tive essa impressão, eu fui recepcionada com esse entendimento. Eu queria, antes de voltar a palavra a você, passar a palavra para a doutora Janice, para ela não só falar com você, e depois, se você puder voltar nesse assunto que eu acabei de falar, a gente retorna. Doutora Janice, por favor. Eu estou aqui encantada, nós estamos aí com 90 pessoas assistindo essa live, e vocês nem imaginam a minha emoção sempre de estar com o professor Renato Bertatti. Ele é uma pessoa que inspira todos nós, e também, assim, eu não conheci Bert Hellinger pessoalmente, mas tendo o Renato e ver a postura dele, eu tenho todo esse sentimento de que o Bert, sim, eu conheço o Bert com toda essa postura, né, e todo esse conhecimento do Renato Bertatti. Então, gratidão, Renato, por compartilhar tantos conhecimentos conosco, toda essa vivência que o professor teve com o nosso querido Bert Hellinger e todo esse ensinamento. Mas eu tenho uma coisa que eu vejo o senhor falar muito, né, que dessa convivência que o senhor teve com o Bert Hellinger, ele sempre falava assim para não se perder nas palavras. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, porque isso é algo assim, essencial, né, nesse trabalho. As palavras, eu vou começar falando sobre isso que a Janice me pergunta, depois eu vou voltar naquilo que você falou, Gracília, que é extremamente importante. As palavras é um dos recursos que nós temos para nos comunicarmos. E de todas elas, é aquela que mais pode prestar um serviço contra a comunicação. O que significa isso? Uma única palavra, ela pode ser utilizada de muitas formas, né? E o que determina o sentido exato não é a palavra, e sim a forma como ela é dita. Como o nosso corpo, o tom de voz e o olhar, né, associados à palavra, traz uma compreensão ao outro. Então, a própria palavra amor, ela pode ser para expressar afeto, carinho, mas também pode ser uma ironia e quase até um xingamento, dependendo do tom como ele é usado, na circunstância ou na forma como isso é expresso. Portanto, quando o Bert falava para tomar cuidado com as palavras e a gente não se perder nas palavras, é exatamente isso. Ou seja, quando você está diante de alguém, não ouça as palavras apenas, ouça a alma dessa pessoa. E essa alma, ela só pode ser ouvida quando você tem uma atitude adequada de centramento, uma atitude sem julgamento, uma atitude... um olhar sistêmico, né? Isso é o olhar sistêmico, aonde você não só olha para essa pessoa, mas você olha para tudo ao qual ela pertence, inclusive a família dela. E, portanto, ouvir uma pessoa e não se perder nas palavras significa ouvir essa pessoa com a alma. Então, eu não só ouço as palavras, eu vejo o impacto que isso causa no meu corpo quando o outro comunica algo. Eu vejo o efeito que isso traz na minha mente, o que isso desperta de pensamentos ou imagens.
só o fato de eu estar na presença de uma pessoa, isso já está interagindo no meu corpo. Então eu presto atenção no meu corpo, vendo qual é o efeito que causa estar na presença de uma pessoa, das palavras que ela usa, das imagens que surgem. Ou seja, ouvir sistemicamente uma pessoa significa me expor a ela com a alma, ouvir a alma dela. E, portanto, a palavra passa a ser algo muito pequeno diante de tudo aquilo que eu percebo. Embora ela seja extremamente importante, a palavra, mas hoje a palavra ela pode ser usada para uma pessoa se esconder e não só se mostrar ou comunicar. Às vezes a palavra ela é utilizada para esconder ou não comunicar algo, não deixar que algo apareça. Portanto, o Bert já percebia isso e ele sempre deu muita ênfase. Tanto é que muitas vezes as pessoas chegavam ao lado dele e ele, em silêncio, olhava para essa pessoa alguns minutos e ele dizia algo para ela e mandava ela embora. Ela nem dizia nada, porque ele se comunicava com a alma da pessoa e devolvia para ela o essencial e essa pessoa saía dali profundamente tocada, sem ter dito uma palavra, uma frase sequer. Isso é o essencial. E isso, o Bert, é um dos maiores legados que ele nos deixou. Esse essencial, não se prender nas palavras. Ouvir com a alma, ouvir através do coração. Isso é ouvir sistemicamente. E então, voltando na questão da, né, que ela colocou, da coisa do condomínio, né, como um condomínio acaba reproduzindo as questões de uma família, isso se reproduz no condomínio, isso se reproduz na empresa, isso se reproduz em tudo, em absolutamente tudo. Ou seja, determinados padrões, enredamentos, que acabam fazendo parte desses padrões, eles vêm sendo transmitidos por muitas e muitas gerações, nas famílias, nas empresas, nos condomínios e tudo mais. Portanto, aquilo que nós vivemos no presente é um desdobramento de algo muito grande e que vem de muito longe. E que não só coloca tudo em movimento, mas também como une as pessoas. Elas não se encontram por acaso, elas não se relacionam por acaso. Daí a importância do olhar sistêmico, reconhecer que tudo é importante, tudo é necessário e que tudo tem uma função e um porquê. Nada acontece por acaso. Não existe coincidência. Existem forças intensas no campo vibracional que atrai e afasta as pessoas. E isso hoje em dia é mensurável, né? E hoje em dia temos máquinas que cientificamente mensuram esses campos vibracionais, esses campos de energia, e que é o que, no fundo, atrai as pessoas. Né? Por que uma pessoa que encontra a sua pessoa amada, no meio de uma multidão de centenas de pessoas, ela olha para alguém e imediatamente ela sabe que ali, com essa pessoa, eu tenho algo muito forte acontecendo. Mas ela nunca conversou com essa pessoa, ela só viu de longe ou passou perto. O que faz que a gente perceba que com essa pessoa eu tenho algo para viver? Ou aquilo que a gente fala de se apaixonar, ou amar, ou ter muita afinidade. Da onde vem isso? Como nós reconhecemos isso? Sendo que muitas vezes a gente já sente isso antes mesmo de trocar uma palavra. E às vezes nem mesmo precisamos trocar um olhar. Às vezes olhamos para uma pessoa e temos imediatamente uma certeza internamente que eu vou me relacionar com essa pessoa, seja no campo da amizade ou afetivo. Da onde vem isso? Isso não acontece à toa. Existe algo quimicamente, energeticamente, que nos conecta. E que a gente muitas vezes talvez chama de atração, ou talvez chamamos de amor, né?
de romance, de paixão, mas é algo que vai muito além disso, é algo que transcende isso. E a constelação, ela nos permite acessar essas conexões, né? Porque ela nos permite trazer à tona essas dinâmicas enredadas, invisíveis, que nos une a tudo, a tudo. Seja através de um condomínio, onde se reproduz. Eu tenho um cliente, né, um aluno, que ele também é advogado, não sei se vocês conhecem, talvez, é o Michel Wagner. Ele escreveu um artigo sobre isso, e ele trabalha com condomínios, e ele leva esse conhecimento para a resolução de conflitos e para a administração dos condomínios. Ele tem feito um trabalho gigantesco, maravilhoso. E por causa disso, ele percebeu que se reproduz nos condomínios os conflitos da vida pessoal. Então é como se um condomínio ele se transforma numa grande família. E dentro dessa grande família, pessoas assumem papéis e dentro desse grande sistema que é um condomínio. E, portanto, elas passam a agir e reagir de formas estranhas, e elas nem sabem por que elas estão agindo e reagindo dessa forma. E tudo que vem à tona através disso. E aí é mais, eu sei que é até delicado falar sobre isso, mas aí você vê que outra coisa que interage imediatamente nisso é a parte tecnológica. A tecnologia, a parte tecnológica para de funcionar e tem problemas, e os conflitos se manifestam também dentro dessas dimensões. Porque aqui estamos falando de campos vibracionais, estamos falando de ondas magnéticas, igual ondas que faz com que a gente esteja aqui nesse momento, e pessoas de muitos lugares estão se vendo, conversando. E como que isso acontece? Não é uma coisa incrível que a gente possa estar se vendo e falando e pessoas no mundo todo ouvindo ao mesmo tempo, como eu dou aula para a China o tempo todo, para a Alemanha? É mágico isso, mas isso é real, isso é absolutamente real. Isso que nós estamos fazendo agora é real. Você está me ouvindo, nós estamos nos vendo, nós estamos nos comunicando. E embora a gente não entenda, leigos que somos, sobre ondas magnéticas, como negar isso? Só que isso não fica restrito só a esses aparelhinhos que hoje chamamos de celular, televisão e notebook, e que capta esses sinais e transformam em imagens em palavras. Se nós nos expomos desse lugar centrado, nós também estabelecemos essas outras comunicações. Nós também acessamos aquilo que não é dito, aquilo que está sendo sentido, aquilo que está por trás. Portanto, o Bert chamou também, né? Perguntaram também muitas vezes para ele, mas o que é isso, né? O que é a constelação? E aí, em algum momento, ele disse, a constelação é uma nova ciência. É uma nova ciência. Tanto é que ele acabou em alguns momentos denominando isso de Hellinger Science. Por que ciência? Ciência porque ela nos dá acesso a um conhecimento que já existe. Né? Quando nós fazemos uma constelação, por exemplo, de uma empresa, não sabemos nada daquela empresa. E subitamente começa a se revelar tudo o que aconteceu naquela empresa. Então, como isso pode ser revelado por representantes que não sabem nada da história da empresa? Como que pessoas podem, como representante, trazer palavras, trejeitos, acontecimentos, imagens, aromas, quando ela está representando alguém de uma família, se ela não conhece ninguém dessa família, muito menos o passado dessa família? Portanto, quando o Bert chama de Hellinger Science, ele está se referindo a isso, a um conhecimento que está impresso aí num campo que o Sheldrake chama de campo morfogenético, e, portanto, essas informações elas estão todas ali. Você só precisa aprender como acessar todas essas informações. E é esse lugar que o Bert nos ensinou e nos ensina, né, que te dá acesso a todas essas informações, esse
conhecimento que está aí acumulado e que vem de muitas, milhares de gerações em todos os níveis. Ou seja, todo conhecimento de tudo aquilo que já foi vivido permanece acumulado, permanece escrito, impresso, guardado em dimensões. A questão é como nós acessamos isso. Renato, eu queria te colocar uma pergunta, né, propriamente. Quando a gente falou a questão do condomínio, você também no início falou sobre as doenças, existe uma menção geral de que quando há a doença, quando há o problema, quando há o litígio, quando há a sucumbência de duas pessoas num determinado problema, aquilo está chamando a atenção para algo que tem por detrás daquilo. Seja a doença, seja o Sempre, problema, seja o sempre. drama, sempre tem. E muitas das vezes acontece de fazermos uma constelação e aquilo que era um problema, aparece a razão do problema, e quando acaba a constelação, passa algum tempo, daqui a uma semana, 2 semanas, o cliente volta a procurar você e diz assim, a casa caiu, né? Como se o problema aumentasse, né? E aí, é óbvio que a gente, com a nossa cabeça mecanicista, poxa, mas eu fui procurar alguém porque eu pedi ajuda, eu queria ver um problema, eu queria ver talvez o que estava por detrás daquele problema, e aquele problema piorou a minha situação. É muito comum, e até o entendimento que algumas pessoas estão tendo acerca da constelação, eu já ouvi várias coisas se falarem de constelação, no âmbito da psicologia, no âmbito do direito, isso é macumba jurídica, o outro falou isso é religiosidade, isso tem alguma coisa a ver com... é demoníaco. E aí, em razão de uma constelação feita e que aumentou o problema, as pessoas começam a dizer várias coisas acerca do que gerou a constelação. E muito bem agora explicado por você, a coisa, o problema vem sempre para serviço da solução. Exatamente. E Se o da problema evolução. e da evolução. E se o problema aumenta, é que o problema está dizendo ou você resolve. Porque se você não resolver, eu vou continuar aqui maior e melhor. Seria mais ou menos assim. E essa questão de dar uma consciência quase que de choque, que é quase que para a pessoa tomar uma providência, ela toma uma consciência de choque, que às vezes o cliente está precisando daquilo, de ter aquela consciência daquela forma. E assim, isso não tem nada de novo, nem de demoníaco, nem de religioso, nem de macumba jurídica ou de macumba medicinal, né? Isso apenas é a resposta que o campo de informação te dá, dizendo, olha, aqui é o caminho. E você tem que dar a solução. É você que dá a solução, não é o constelador que dá a solução. É o cliente que dá, através dessa consciência. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, se é realmente essa percepção. Eu vou fazer uma analogia, que às vezes facilita a compreensão. Uma pessoa às vezes vai ao médico, faz seus exames, e ela está bem, mas ela descobre no exame que ela tem um tumor. Mas ela não sentia nada, ela não sente nada. Mas ela precisa retirar esse tumor. Um câncer, por exemplo. Então ela vai, ela entra no hospital, ela está bem, ela está ótima, ela não sente nada. Ela passa por uma cirurgia e a hora que ela volta da cirurgia, ela se sente muito mal. Ela vai sair do hospital e vai precisar muitos dias de convalescência. Ou seja, ela entrou para resolver um problema se sentindo bem e ela sai se sentindo muito mal. Isso acontece com muitas constelações. As pessoas buscam a constelação para tratar algo. Elas chegam lá,
elas saem muito pior do que elas entraram. Por quê? Porque elas se expõem aos verdadeiros motivos que existem por trás do seu problema. E às vezes ela passa por uma profunda crise nos dias subsequentes, até que depois de um tempo ela emerge e aquilo se transformou na vida dela. Ou seja, a constelação, ela permite que você olhe para algo que até então está invisível a você, mas que a sua alma reconhece como tendo um sentido. Só que a partir daquilo que você viu, isso muda a sua percepção, muda o seu olhar para aquela situação. E imediatamente ao mudar o seu olhar, iniciamos ali um processo de cura, de resolução, seja do conflito, seja do sintoma ou seja da doença. Portanto, o efeito que uma constelação traz quando uma pessoa se expõe a essa dinâmica que está atuando por trás, ele não é só sentido na alma, porque a alma reconhece, a pessoa fica profundamente tocada, mas a psique dela muda e o olhar dela muda. Então isso não só tem uma atuação imediata no campo, mas reflete no olhar e na atitude da pessoa. E isso vai ser sentido também pelo outro. Então agora entramos no campo daquilo que a gente chama, não, entramos no campo da epigenética, que a Sophie Hellinger tem olhado muito para isso e fazendo todas essas conexões, né? A epigenética, ela mostra e prova isso hoje cientificamente, como o meu olhar influencia o objeto observado e como o objeto observado em mim influencia. E como essa interação, ela tem a possibilidade de mudar tudo, absolutamente tudo. Portanto, nós temos a capacidade, através do nosso olhar, de construir uma nova realidade ao meu redor. Todos nós temos essa possibilidade. Mas esse novo olhar, ele vem dessa compreensão profunda de olharmos para algo além daquilo que eu até então vejo, ou até para além daquilo que até então eu percebo. Então, a mudança nesse olhar vem do fato de eu acessar aquilo que de fato está atuando por trás disso tudo. Renato, eu vou ter que interromper porque a gente tem 3 minutos apenas para completarmos 1 hora. Eu estou assim muito triste com isso, mas assim eu vou passar a palavra para a doutora Janice para a sua diplomação, que a gente só tem 2 minutos para fazer homenagem a você. Nós estamos concedendo o título de grande benemérito da Academia Brasileira de Direito Sistêmico a você hoje, nesta data, por tudo que você faz e por tudo que você fez no mundo sistêmico. Janice, por favor, para uma pequena homenagem, a gente tem praticamente 2 minutos, e foi muito rápido. Por favor, Janice. Renato, sigam, pessoas, vocês que estão aí, sigam o professor Renato. Ele lançou recentemente um livro também. A gente não vai dar tempo de falar, mas sigam o Renato. Professor, gratidão por estarmos aqui falando de assuntos tão importantes e por o senhor cada vez mais continuar sempre junto, nós alunos, né, da Helling, hoje dentro do nosso trabalho, levando essas constelações da forma como o senhor aprendeu do Bert e transmitiu isso para nós. Então, gratidão. Que essa homenagem seja de todos, né? Todos nós fazemos esse movimento de gratidão por tudo isso que o senhor traz e tem feito pelas constelações familiares. Gratidão. Muito obrigada, Renato, pela sua presença, pela sua compreensão. Desculpe ter ficado tão rápida a sua homenagem. Nós depois vamos entrar em contato para mandar a diplomação para você. Eu estarei em outubro com você, né? Então, com certeza estarei aí em São Paulo. E foi um presente essa live para a gente. Foi assim maravilhoso, esclarecedor demais, muito esclarecedor. Muito obrigada mesmo.
Pode se despedir também, se você quiser, temos 1 minuto. Ok. Imagina, como eu disse, todos nós estamos aqui aprendendo. A vida é um movimento constante de aprendizado. E só que para que isso aconteça, é importante que a gente encontre esse lugar que é sereno, livre, livre de julgamentos, livre de preconceitos, livre de intenções. E estar aqui com vocês e poder falar sobre isso, poder trocar com vocês, é uma bênção, né? O conhecimento, ele só tem sentido assim, quando juntos trocamos, quando juntos compartilhamos. Então, para mim, é sempre um momento especial e que me enche de alegria e levar esse conhecimento adiante é a única forma que eu tenho de expressar a minha gratidão ao Bert, a Sophie Hellinger, por esse presente que eles deixaram. E não só nesse sentido, né, como pessoas, mas dessas portas e desses caminhos que se abrem a partir da compreensão do Bert e também da Sophie. Então, assim, levar adiante é a única forma que eu tenho para expressar o tamanho da minha gratidão e, e, e respeitar, né, todo esse conhecimento que se revela a partir de todas essas compreensões. Então, muito obrigado pelo convite, Gracília. Muito Obrigada a obrigado, você, professor. Janice. Obrigada, Janice. E Muito foi obrigada. Obrigada. um grande prazer estar aqui e gostaria de desejar também tudo de bom para as pessoas que estão aqui com a gente e nesse momento e juntos, enfim, curtindo esse campo, né? Esse encontro, né? As pessoas não são atraídas à toa e, portanto, isso tudo fica banhando todos nós dentro dessa egrégora, dentro desse campo, dentro desse momento tão legal. Obrigado, Muito gente. obrigada, Desejo tudo de professor. bom a Muito todos vocês. obrigada. Um beijo, Janice. Beijo, Um professor. beijo. Tudo de bom. Muito obrigada. Beijo, Graci. Fiquem com Deus. Um Todos abraço. vocês. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.